Beleza. Primeiro ano, então nós vamos iniciar o capítulo 2, já vamos chegando na matéria quase que final da nossa prova, né? O capítulo 2, você tem uma imagem aí que parece um novelo de algodão, parece aquele salgadinho, né? A gente olhando assim, é um bolo de alguma coisa. Ó, macronutrientes. O que é um macronutrientes mesmo? Quem vai me responder? O que seria macronutrientes? Contrário de micro. Dá para ver. Dá pra ver. Contrário de micro. Macro é grande, né? Então, aqui nós já vamos falar de moléculas grandes. Micro, nós vimos a água, sais minerais, as vitaminas, que nem passam por processo digestório. Você, ó, bebeu, passou direto, já foi para o sangue, vai embora. Porque são coisas pequenas. Agora nós vamos falar de moléculas grandes. Moléculas que precisam ser quebradas, moléculas que precisam ser digeridas para chegar nas nossas células, tá? Por isso que fala macronutrientes. Beleza. Aqui dentro, peraí. Nessa página aqui, você tem aqui uma coisa interessante. Olha, a composição química das células pode ser surpreendente. Dentro das nossas células tem muita coisa que a gente nem imagina que pode ter lá, tá? Você sabe por qual razão é preciso controlar os níveis de colesterol no sangue? Você sabe que pessoas não podem comer glúten, não podem comer lactose, né? Pessoas que não podem com açúcar. Então, dentro da nossa célula, existe todo esse tipo de componente. Mas o interessante é que, mesmo existindo tudo isso, tem pessoas que não podem. Fala aí para mim, primeiro ano, quem é aí na sala que não pode com lactose? É intolerante à lactose? Tem alguém? Ninguém? Todo mundo pode tomar leite, derivados, sem problema? Beleza. Tem alguém aí que é intolerante ao glúten? Tem a doença celíaca? Não? Ótimo. Então, muito bom, porque eu falo para vocês, quem é intolerante ao glúten ou à lactose, tem um pouquinho de trabalho. Tudo que come que tem lactose ou que tem glúten, se a pessoa for intolerante, chegou no intestino, ai, não bate bem, né? Aí a pessoa tem cólicas, tem diarreia, tem fraqueza, né? Irrita o intestino, porque o organismo é sábio, primeiro ano. Tudo que chega até ele, que ele não aceita, ele joga fora. Chegou até o estômago, não aceitou? Vem pela boca, joga fora. Passou do estômago para o intestino, não aceitou? Vai como uma diarreia, vai embora. Ele não admite coisa que ele não aceita. Por isso que às vezes a gente come alguma coisa, o estômago fica meio ruim, né? Meio embrulhando, esquisito, porque não deu bom. Quando o negócio é muito ruim, aí a gente vai para o vômito, tá? Passou do estômago, não deu muito bom no estômago, mas o estômago aceitou, mandou para dentro. Chegou no intestino, o intestino falou, não dá. Aí vai dar diarreia, que é o jeito de limpar o nosso intestino, tá? Então, ao mesmo tempo que essas substâncias são importantes no nosso corpo, elas podem trazer problemas de saúde para algumas pessoas. Agora, olha aqui, preste atenção nesse gráfico aqui. O que vocês estão vendo aqui em maior quantidade mesmo? Água. Água, ó, 75% a 85%. Então, isso significa que nas nossas células, o que tem mais? Água. Depois da água, qual o componente que tem maior quantidade? Proteína. Proteína, que nós vamos falar agora, 10% a 15%. Praticamente, primeiro ano, do cabelo, a unha do dedinho do pé é proteína no nosso corpo. Pele, osso, músculo,
sangue, os órgãos, tudo tem proteína. Então, de 10 a 15% da composição é proteína. Depois você vê aqui, ó, de 2 a 3 de lipídio, nós vamos ver o que é isso, o povo chama de gordura, mas não é bem assim, tá? 1% de carboidrato, que é a fonte de energia, 1%, 1% dos ácidos nucleicos e outras substâncias que pode vir aqui, 1%. Isso aqui é a composição básica da nossa célula, que ela precisa, o que ela precisa. Então, agora nós vamos conhecer esse primeiro componente, proteína. Tão falado hoje, tão comentado no nosso meio, né? Alimento tem proteína, alimentar de proteína, proteína animal, proteína vegetal, muito, muito falado. Então, quem tem o livro vai grifar aí. O que proteínas são? Substâncias orgânicas mais abundantes no interior da célula, desempenham importantes funções no organismo. A constituição da maior parte da estrutura celular é proteica, proteína. Maior parte da célula é constituída de proteína, tá? Além disso, a proteína está relacionada com a defesa do organismo. Nesse momento, muitos organismos estão produzindo proteína de defesa, anticorpos, em muita gente que já vacinou contra a Covid. Os anticorpos são proteínas de defesa que o nosso organismo produz em duas situações, quando eu tenho a doença ou quando eu vacino, tá? E aí vem por outras diversas funções, diversas regulações que nós vamos ver que é proteína, tá? Essas moléculas são polímeros. Alguém sabe me falar o que significa a palavra polímero? O que significa essa palavra polímero? Muitos poros? Alguma coisa assim? Poli, muitos. Meros, parte. Tá, Marcela? Meros, parte. Poli, muito. Então, polímero é uma substância constituída por muitas partes. Então, vamos lá. Proteína. Qual que é a menor parte que forma proteína? Aminoácido. Então, quando eu falo que uma proteína tem muito polímero de aminoácido, significa que uma proteína é constituída por muitas unidades menores, chamadas aminoácidos, tá? Ó, os aminoácidos são blocos estruturais das proteínas. São parte que forma as proteínas. Ok? Agora eu vou tirar isso aqui e vou abrir a minha apresentação. E a minha apresentação eu coloco para vocês depois no grupo. Tá bom? Então, tá. Vou pegar, então, a apresentação. Só um minutinho. Isso. Segundo o seu livro aí, na página 25, estrutura geral dos aminoácidos, tá? Então, vamos lá. Prontinho? Olha. Aminoácido. Então, é uma parte de uma molécula grande chamada proteína, tá? É uma parte da molécula proteína. Então, vamos lá. Os aminoácidos, então, nós conhecemos na natureza cerca de 20 tipos de aminoácido. 20 tipos. Nossa, Irani, tem que decorar tudo? Não, você não tem que decorar. Nem eu sei tudo de cor, porque tem uns nomes difíceis de falar. Você vai saber que desses 20 tipos de aminoácidos, nós dividimos ele em dois grupos. O grupo dos aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir. Naturalmente, pela nossa alimentação, o organismo produz. Eles são em número maior, são 12, tá? Então, quando você alimenta, do seu grupo alimentar, o nosso organismo consegue produzir 12 tipos de aminoácidos que nós chamamos naturais.
Mas acontece, primeiro ano, aqui está o X da história, ó. Acontece que existe um grupo pequeno de 8 aminoácidos que são chamados de essenciais. São aqueles indispensáveis ao nosso organismo. Não podemos ficar sem eles. Mas o nosso organismo não produz. Nós temos que buscar esse aminoácido essencial na nossa alimentação. E aqui está os 3 grupos de alimentos mais completos em proteína que existe. Nesses 3 grupos de alimento, você encontra os 8 aminoácidos essenciais para compor o nosso organismo. Ovos, leite e seus derivados e carne. Primeiro ano, será que tem alguém aí na sala que não come, não adquire nenhum desses alimentos? Nem ovo, nem leite e nem carne? Ainda bem que não, né? Mas pode ter alguém aí que não toma leite, pode ter alguém que não come ovo, pode ter alguém que não come carne. Tem alguém aí na sala que não come carne de espécie nenhuma? Eu quem? Que aqui não dá para eu ver. Bárbara. A Bárbara? Eu também. Nenhuma, nem de frango, nem peixe, nem nada? Não. E você toma leite? Toma. Come ovo? Aham. Olha como que a natureza é perfeita, gente. Ela deu para nós 3 opções para a gente obter esses aminoácidos essenciais. Eu não como carne, eu vou no leite. Ah, mas eu não tomo leite, eu vou no ovo. Ah, não, mas eu não como ovo, eu tomo leite. Outra pessoa e falou que não come carne de jeito nenhum, além da Bárbara. Quem que é? Eu, a Raíssa. Raíssa, você também nenhuma, nem vermelha, nem branca? Não. Eu também não. Quem que falou eu também não? Clara. Clara, vocês não têm vontade, gente, de comer carne? Não. Nenhuma. Mesmo, Clara, vai no churrasco, vê que cheirinho bom lá. Não tem. Não. Eu tô agora em um lugar que só tem comida vegana e vegetariana. Tipo, não tem carne nenhuma. Eu vou ficar um mês aqui. Sem carne, tudo vegano. Mesmo? Você E eu pode contar para nós que lugar é esse ou não? passo, chama Piracanga. É tipo como se fosse uma ilha que Hum. não tem quase ninguém. E aqui é tudo ecológico e vegano. Então, não tem nada de plástico. E todo mundo é vegano. Os restaurantes são veganos. E tem praia. Onde que fica isso, Clara? Na Bahia, perto de Ilhéus. Que chique. Você tá aí sozinha ou tá com sua família? Não, eu tô com uma amiga minha. E Olha. a gente veio com o pai dela, só que ele Hum. deixou a gente vai ficar um mês aqui. Gente, que chique. Uma experiência bem natural, hein, Clara? Bem da E aqui tem, natureza. tipo, aula de yoga, essas coisas assim, Sei. e ninguém come carne. Olha, e ninguém sofre por isso. Mas aí vocês têm um suplemento de grãos, de alimentação completa. É, tudo bonitinho. Tá? Tem que ter, né, gente? Tá certo. Porque às vezes tem gente que não come carne vermelha, mas come a branca, né? E o caso de vocês é nenhuma, né? Nenhuma. Então tá certo. Opção de vida, né? Cada um com o seu. E eu não sabia, tá vendo? Que vocês eram assim. Então, gente, esses elementos essenciais, então, claro, mas aí no caso, vegano, vocês adquirem o leite, o ovo? Não, Nada, nada de animal. sem mel, sem leite, sem ovo, sem manteiga, sem Ah, nada. sei. 100%. Então, nesse caso, eles têm que alimentar muito quinoa, grão de bico, né? Esses alimentos, próprio feijão, que contém os aminoácidos que nós precisamos, para elas não ficar com deficiência no organismo, já que tudo é proteína, né? A carne, um dos grandes alimentos ricos em proteína, o ovo também, mas se não obtém, então tem que forçar bem, né? Regular bem a alimentação, variar ao máximo entre os grãos, né? E as folhas, os legumes e tudo mais. Aqui, primeiro ano, você tem a fórmula do aminoácido. Antes de eu falar disso aqui,
Eu coloquei aqui os naturais, carne branca, carne vermelha, ovos, leites e os grãos que pode obter, tá? O grão de bico não é muito comum na nossa alimentação, mas ele é riquíssimo em proteína, tá? A quinoa, riquíssima em proteína também, tá certo? Agora eu coloquei aqui, porque tem algumas pessoas que tomam aminoácido separado. Faz um suplemento de aminoácido. Isso faz mal? Depende como você faz. Porque se eu tomo muito aminoácido, eu vou acelerar o meu organismo, eu posso prejudicar. Mas se eu tomar um pouquinho, como um suplemento, depois sair da academia, alguma coisa assim, não é prejudicial, desde que ele seja de boa qualidade, né? Que ele seja reconhecido. Nem sempre vai ter necessidade, viu? Primeiro ano. Às vezes, isso aqui eu posso suprir com a própria alimentação. Por exemplo, eu chego da academia, aí eu vou comer o ovo, por exemplo, eu vou comer o frango, né? Eu vou usar uma outra fonte de proteína. Porque isso aqui não deixa de ser uma coisa artificial, né? Mas tem muita gente que usa, né? Usa aminoácidos como repor a musculatura que foi trabalhada, alguma coisa assim, para ajudar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você toma, com o que você compra, tá? Então, isso aqui é artificial, aqui os naturais, né? Aqui você tem a fórmula específica do aminoácido. Nossa, Irani, mas eu tenho que guardar isso aqui. O que você tem que guardar primeiro ano? Esse grupo aqui, NH2, grupo amina. Esse grupo aqui, COOH. Isso você tem que guardar. E o resto é fácil, porque aqui eu tenho um carbono no meio, tem um hidrogênio aqui e tem um R aqui que nós vamos falar dele. Você sabe que dentro da química que o carbono ele é um alimento tetravalente. O que significa isso? Primeiro ano, o que significa ser tetravalente? Será, hein? 4 átomos ou moléculas? 4 ligações, né? Eu tenho um átomo, é o contrário, Eduardo, eu tenho um átomo e eu tenho 4 ligações nele. Ó, o elemento carbono, onde ele tiver, tem que ter 4 ligações em volta dele. Aqui, eu tenho o elemento carbono, ó, 1, 2, 3, 4. O elemento carbono, 1, 2, 3, 4, tá? Então, como ele é tetravalente, eu tenho aqui esse carbono central ligado a um outro carbono, ok. Eu tenho o primeiro grupo ligado ao primeiro carbono, que é o grupo amina, NH2. Mas ligado a esse carbono, eu tenho um outro radical, hidrogênio, e eu tenho aqui um radical qualquer, depois eu vou falar dele. Do lado de cá, eu tenho o grupo ácido. Por isso a palavra, ó, aminoácido. Aminoácido. Tá vendo? Então, se eu quebrar essa molécula, eu vou ter 2 grupos aqui. Grupamento amina, NH2, e o grupamento ácido, COOH. Essa é a fórmula básica do aminoácido. Dificilmente te pede para você escrever a fórmula, mas ele vai te dar a fórmula, por exemplo, e vai te perguntar. Por exemplo, se estiver numerado aqui, 1, 2, né? 3, 4. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo uma façanha aqui rapidinho. Acho que vou conseguir. Vou colocar de azul. Ó, então vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho o grupo 1, aqui o grupo 2, aqui o 3. Ó, vamos supor que tem essa forma para você numa prova. E vai te perguntar, qual o nome do grupo 1? Grupo amina. Qual o nome do grupo 2? Grupo ácido carboxila. O que representa o 3? Representa o R.
Esse R é um tipo de aminoácido qualquer. Nós não temos 20 tipos de aminoácidos, né? 20 tipos. Eu não tenho que decorar todos. Então, aqui está um tipo de aminoácido, ó. R1, R2, R3, até R20. São os tipos de aminoácidos, tá? Que estão aqui, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Isso aí está na página 26 do seu livro. Essa fórmula tá lá maior, tá? Página 26. E do lado aí na página 26 você tem alguns nomes. Alamina, glicina, ácido aspartico. Olha a fórmula do ácido aspartico. Imagina se a gente tivesse que escrever toda ela aqui, ó, daria trabalho. Então a gente representa por um R, por um radical, que significa um aminoácido qualquer. Ok, primeiro ano? Continuando, então. Vamos lá. Isso. Deixa só eu vir aqui e apagar a minha anotação aqui. Porque senão vai dar problema. Isso, fechou. Beleza. Continuando aqui. Primeiro ano. Olha, os aminoácidos, como foi falado lá, a proteína, ela é uma macromolécula, uma molécula grande. Se ela é uma molécula grande, ela é formada por aminoácidos que se unem e formam essa molécula. Daqui um pouco vai cair, eu vou abrir de novo, viu, primeiro ano? Então, para unir, para formar uma molécula grande, eu preciso, no mínimo, 60 aminoácidos. Primeiro ano é muita coisa? Olha para vocês verem. Quando eu tenho 60 aminoácidos juntos, eu tenho uma proteína. Menos de 60 aminoácidos, eu vou ter um polipeptídeo, tá? O que significa poli? Primeiro ano, quem vai me falar o que significa a palavrinha poli? Muitos. Isso. Então, quando eu tenho um polipeptídeo, eu tenho muitos aminoácidos juntos, mas eu ainda não tenho uma molécula de proteína. Agora, quando eu tenho mais de 60, eu tenho uma molécula de proteína, tá? 61